Meu querido irmão, amigo, eu queria te fazer uma pergunta, um questionamento nessa oportunidade. Você tem feito ou tem colocado em prática um dos maiores mandamentos que o Senhor Jesus deixou para cada um de nós como servos, como filhos, como salvos? Será que nós estamos voltados para irmos à nossa igreja, irmos ao local de adoração, para fazer outras coisas e não cumprindo a ordem que Jesus nos deu, que é a mais importante dentre algumas, é uma das mais importantes que nós podemos observar na palavra de Deus? E eu tenho observado que nós estamos querendo fazer isso, mas no lugar errado. E é sobre isso que eu queria compartilhar com você neste vídeo. Será que nós estamos evangelizando no lugar errado? Olhe bem o que a palavra de Deus nos fala com relação a onde nós devemos ir evangelizar. Marcos, no capítulo 16, no versículo 15, diz assim: E disse-lhe: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Nós, como cristãos, quando nós recebemos a Cristo, nós passamos a ser discípulos. E o Senhor Jesus disse nessa ocasião aos discípulos para ir a todo o mundo pregando o evangelho, nos batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é a próxima coisa que um servo, que um crente, após se converter, deve fazer. Mas nós não vamos falar sobre isso hoje. Eu queria pensar, aonde você tem pregado? Eu tenho andado, tenho observado que, infelizmente, na maioria, ou na grande maioria dos lugares em que nós temos tido o privilégio de anunciar o evangelho, existe cada dia menos. Isso é um dado triste. Cada dia menos pessoas que realmente necessitam de ouvir a mensagem do evangelho. Nós vamos para a igreja e quando chegamos lá nos deparamos simplesmente com os mesmos que vimos no culto passado. Não tem gente nova que foi evangelizada. E é aí que eu quero que você pense. Será que nós estamos trazendo um público que realmente necessita ouvir? Porque realmente não adianta o pregador ir para a frente do púlpito, tomar a palavra, preparar o melhor esboço, a melhor pregação, a melhor forma de evangelizar, sendo que não há nenhum perdido para ouvir. Nós precisamos abrir os olhos para isso. Inevitável, quando nós percebemos o momento em que nós estamos passando, que no meio de uma catástrofe de saúde, que é a pandemia que estamos vivenciando, que estamos vivendo no meio dela, foi necessário acontecer isso para que as igrejas saiam de dentro das quatro paredes, que passaram a utilizar dos métodos que muitos já tinham usado, mas alguns ainda estavam lutando, achando que era errado. Mas no momento que nós estamos, foi a saída para que as igrejas pudessem transmitir o evangelho de Cristo a quem necessita. E olha, está chegando muito mais aqueles que precisam ouvir do evangelho do que o culto presencial. Muitos podem falar, mas eu já ouvi muitos pregadores, muitos ministrantes falando que a internet, que os meios de comunicação são o maior mal da humanidade. E sim, eu não vou discordar deles, mas a diferença está em como usar. Se você usa para edificação, vai ser edificante. Mas se você usa para destruição, vai ser instrumento de morte.
em morte espiritual. E nós temos o privilégio hoje, podemos ser esse instrumento para o Evangelho, esse instrumento para a transmissão da palavra. Nós precisamos usar dela, nos capacitar dela também, aprender a fazer, na medida do possível, das nossas condições, preparar algo para agradar a quem precisa ouvir, para que quando passar esse período de pandemia, esse período tão difícil da igreja na face da terra, um dos, né? Porque tiveram outros que foram também terríveis, que possamos voltar e não ver simplesmente aquelas mesmas pessoas que nós víamos no culto normal, mas ver pessoas que vieram através do evangelismo que foi feito. E o desafio é a cada dia evangelizar mais, buscar projetos, buscar meios para que a igreja possa chegar em toda a extensão da terra, até os confins da terra, como a palavra de Deus fala, que possamos ser desafiados a buscar levar o Evangelho e não ficar preso naquele mundinho quadrado. Certa ocasião eu ouvi uma pessoa falando que as igrejas nos dias atuais estavam tornando como uma caixa de sapatos para um sapato. E ele fez a comparação que a caixa de sapato é a igreja e o sapato está sendo guardado lá dentro. E quando se fecha a tampa, ele não vê ou não tem incidência de luz sobre ele. E, infelizmente, muitas igrejas estão assim. E ainda não se voltaram, que precisam sair das quatro paredes, sair de dentro do templo e sair e ser realmente igreja. Ser realmente pessoas que anunciam o Evangelho. Infelizmente, precisou de uma catástrofe de saúde para que muitos pudessem abrir os olhos e ver isso. Mas infelizmente muitos ainda relutam em não trabalhar, em não anunciar o Evangelho onde precisa. Não adianta eu anunciar o Evangelho onde estão crentes que já conhecem a palavra, que foram ensinados, mas sim no meio daqueles que precisam compreender o plano de salvação. E é o nosso desafio para você cristão, para você crente que está me ouvindo, para você salvo. O desafio é nosso, de chegar até aonde o Evangelho precisa ir, aos locais, mesmo que seja difícil, mesmo que seja penoso, mas precisamos ir levar o Evangelho até onde ele necessita estar. Que Deus te abençoe, que você possa, a partir de hoje, quando você ver esse vídeo, possa ser desafiado ou desafiar a si próprio. Eu preciso fazer algo para que o Evangelho chegue a quem precisa ouvir. E nós queremos que isso aconteça. E nós desejamos que o Evangelho chegue até os confins da terra, para que quando Cristo voltar, eu, você e muitos mais possamos estar vendo o nosso Senhor Jesus face a face, assim como Ele é. Que Deus te abençoe.